Boa tarde, pessoal, tudo certo? Então, no dia de hoje, vamos continuar com o estudo de frações. E um dos problemas que nós trataremos é ainda sobre a adição de frações, mas com respeito a um problema clássico elaborado por Malbataan, que foi um escritor brasileiro, professor, educador, pedagogo, matemático, né? Que também escreveu muitas obras literárias, tudo que eu conheço em relação à matemática. O nome dele era Júlio César de Mello e Souza, e o pseudônimo, né, que ele utilizava para escrever suas obras era Malbataan. E o problema é este, a partilha dos 35 camelos. Aqui tem um resuminho sobre a sua vida aqui, né? Enfim, mas não vamos demorar porque o vídeo não pode ser tão longo assim, né? Vamos tentar ser o mais rápido possível, mais breve. E a partir dos 35 camelos, ela na realidade é uma criança. E ele diz o seguinte, vamos ver aqui, ó. Os 35 camelos. Né? Beremiz, não, esse homem que estava andando na garupa de um camelo junto com seu amigo, se depararam com pessoas ao lado de um lote de camelos. O motivo da discórdia era a partilha dos camelos, deixando como herança aos 3 irmãos. O pai, antes de falecer, determinou como seria a divisão dos 35 camelos. O filho mais velho ficaria com a metade, o filho do meio ficaria com a terça parte e o filho caçula ficaria com a 9ª parte. Aí diz assim, a obra do texto a partir dos 35 camelos, que está inserida no livro O Homem que Calculava, que é um livro de problemas matemáticos, este é um deles, e aí continua assim a história. A metade, essa parte, a 9ª parte de 35, não incorre em um valor exato, ou seja, a metade, a terça e a 9ª parte de 35 não vão resultar numa divisão exata. E não faz sentido dividir um camelo, né? Então você, a metade do camelo, só matando. Nem a terça parte, nem a 9ª parte você pode obter de um camelo. Porque a intenção é obter o camelo de maneira inteira, né? Então o Beremiz, ele, com o apoio do seu amigo, né, propôs resolver o problema adicionando o seu próprio camelo para todas as 36. Dessa forma, a divisão proposta pelo pai seria respeitada. Eu não vou ler aqui embaixo como é que ele foi feito por Beremiz, né? Que ainda ele trata ainda da maneira que ele propôs aos filhos, acrescentando mais de como a divisão ela daria exata. E depois mostra nessa própria página que nessa página da reflexiva as 35 camelos você chega nela, né? Então mostrando todo o texto da página, é bastante longo, né? Tem solução aqui e tudo mais, não, isso eu vou explicar. E bora lá. Então tá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, continuando, vamos lá. Então, o que diz o problema? Diz que dos 35 camelos, né, desse conjunto de camelos, metade vai para o filho mais velho. Então, vamos lá. Então, um meio dos camelos, né, um meio dos 35 camelos, é a quantidade de camelos que o mais velho receberá na sua herança, na sua partilha. Mas sabemos que 1 meio de 35 é o mesmo que 1 meio de 35 sobre 1. 35 sobre 1 pode ser posto na forma de fração, porque 35 sobre 1 é 35 dividido por 1, que é 35. Então escrever 35 sobre 1 é a mesma coisa que escrever 35.
Então isso me permite escrever dessa forma para que você entenda que na multiplicação de frações, que nesse caso é uma multiplicação, né, você saiba que se deve multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Você deve multiplicar dessa forma. Então, 1 vezes 35 resulta em 35. E 2 vezes 1 resulta em 2. Aí você tem 35 sobre 2. Mas o que é 35 sobre 2? 35 sobre 2 é 35 dividido por 2. E você vai ter, fazendo as continhas, você vai ter 17. E vai sobrar 1. Vai ter resto 1. Né? Ora, então na verdade você tem um total de 17 camelos inteiros mais a metade. Por que metade? Porque restou uma parte na divisão por 2. Certo? Você tem 1 sobre 2 aqui. Ó. O resto sobre o resto, que está aqui, sobre o divisor, 2. Então tu tem isso aqui, 17 camelos mais meio camelo. Só que assim, ó, ninguém quer meio camelo. Ou é um camelo inteiro, ou então não é nada, né? Essa divisão, ela não foi feita ainda, né? Porque o problema diz que eles cortaram o camelo pela metade. Então ela não foi realizada ainda. Então pense, imagine que esta é a situação que está se passando na cabeça entre os irmãos. Um está discutindo, vou ficar com meio camelo, e o outro, vou ficar com tanto. Não dá. Vamos continuar. O irmão do meio vai receber a terça parte, ou seja, 1/3 dos 35 camelos. Da mesma forma, nós vamos escrever então 35 sobre 1. E aí você multiplicando, você vai obter o seguinte, 35 sobre 1 vezes 1/3, ou seja, 1 vezes 35, 35 sobre 3 vezes 1, 3. E fazendo a divisão de novo, 35 dividido por 3, para saber quantos camelos inteiros ele recebeu. E isso dá 11, né? Dá 33 e sobra 2. Ou seja, restou 2/3. 2/3, 2 partes em 3. Ou seja, 11 camelos mais 2/3. 2/3 não é um camelo inteiro. É um pouco mais do que meio camelo. E aí? Daí que é um problema também. O caçula, não, o filho do meio não quer pouco mais da metade do camelo. Nem tampouco o filho mais velho, que é metade do camelo. Agora, o filho mais novo, ele recebe da sua herança a quantidade de 1/9. Da mesma forma, 1/9 de 35, né? 1 vezes 35, 35. E 9 vezes 1, 9. Da mesma maneira, nós vamos fazer a divisão. 35 nonos é o mesmo que 35 dividido por 9. Isso dá 3, dá 27 e sobra 8. Ou seja, das 9 partes que se divide, ele vai ficar com 8. Ou seja, vai ficar com 8 oitavos. Isso não é interesse dele. Não é, nem um pouquinho. Então, assim, ó, ele fica com 3 camelos mais 8 nonos. Ok? Aí eu imagino que eles devem pensar o seguinte: será que com esta partilha, com essa divisão, realmente totaliza os 35 camelos? Será que dá 35 de fato? Porque é a quantidade que eles tinham para dividir entre eles. Vamos somar então. Então, a parte inteira você soma. 17 mais 11 mais 3. Então vamos escrever aqui. Ó. 17 mais 11 mais 3. Isso aqui é a parte inteira. De todos juntos. Né? Porque na hora que você divide, você procura dividir uma herança em partes proporcionais àquilo que está no testamento. Né? Então, em partes, de modo que não reste nada.
mas pelo jeito, não sei. Vamos ver, continuando. Agora vamos somar as partes fracionárias aqui, ó, que é 1/2 mais 2/3 mais 8/9. Será que isso totaliza 35? Esta é a pergunta, né? Isso aqui, ó, não é uma afirmação. Então, de fato, somando 17 com 11 com 13, isso dá 31 camelos. Isso dá 31. Mas, será que somando estas 3 frações resulta em 4? Esta é uma pergunta que eu estou fazendo. Não estou afirmando, é uma pergunta. Porque se resultar em 4, 31 mais 4 é 35. Mas ainda continua o problema. Qual é o problema? O problema é que os filhos estão recebendo os camelos, né, particionados, camelos fracionados. E não é o caso que se pretende. Se pretende receber os camelos de maneira inteira. Então eles ficam discutindo como resolver isso. E não sai daí um acordo. Ninguém cede um camelo para o outro. Todo mundo quer receber de maneira correta, conforme diz no testamento da herança. Aí surge o Beremis. E o Beremis, ele certamente, por sua sabedoria, dá uma solução para estes irmãos inusitada do ponto de vista deles e do ponto de vista de muita gente, porque ele diz o seguinte: ó, eu vou dar o meu camelo, eu vou considerar o meu camelo como parte do lote de camelos, como pertencente à herança, e vocês vão dividi-lo, esse camelo, junto. E ao dividir esse camelo junto, vocês terão os camelos de modo a receber eles em quantidades inteiras. E ainda assim, eu vou poder reaver o meu camelo de volta. Bom, certamente eles ficaram na dúvida, né? Eu acredito. Como poderia receber o camelo de volta? Se ele está cedendo para uma divisão em herança. Vamos lá. Aí a pergunta que ainda deixei na outra tela é a seguinte: será que dá 4 aquela soma de frações? Então, tu tem 1/2 mais 2/3 mais 8/9. Você pode notar que esses denominadores eles não são múltiplos entre si, a não ser o 13 e o 9. A não ser o 9, que é múltiplo de 3. Então, assim, a pergunta é: eu vou somar esses denominadores e vou obter qual denominador comum? Aliás, para eu poder somar, né? Qual denominador comum eu devo obter? Bom, deve ser um número que é múltiplo de 2, e que é múltiplo de 3, e que é múltiplo de 9. Então, vou botar aqui o 2, daqui da fração, o 3, e vou pôr aqui o 9. Eles devem ser multiplicados por valores, vou deixar aqui em branco para completar, de maneira que resulta no mesmo número. Digo de antemão para vocês que este número é 18. Aí você vai se perguntar: mas como que você obteve 18? Nós vamos obter esse 18 através do MMC, do mínimo múltiplo comum, entre 2, 3 e 9. Certo? Então, vamos lá. Melhor fazer já. 2, 3 e 9. Dá para dividir por 2, que é 1. Baixa o 3 e o 9, que dá para dividir por 3, que dá 1. Dá 3 aqui, e mais uma vez um 3. E aí finalizou, multiplicando esses valores entre si. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18, viu? Então tá. Então, já que vai dar 18, que é daqui que sai, né? É daqui que sai. Quem é que eu devo multiplicar o 2 para ter 18? Ora, é fácil, né? Tabuadinha. 9. Quem é que eu devo multiplicar o 3 para dar 18? Também é fácil. 3. Opa, que 3. 6. E quem é que eu devo multiplicar o 9 para dar 18? 3. Esses valores é o que você vai utilizar aqui
nas frações para multiplicar o denominador e o numerador. E assim você vai obter frações equivalentes aqui. Ó. Vamos lá. Então vamos multiplicar por 9 primeiro. Ok, o 2. 2 vezes 9 e 1 vezes 9. 2 vezes 9, 18. De fato, 1 vezes 9, 9. Mas, agora a próxima fração. Esta fração aqui, ó, o meio, ela é equivalente a 9/18. Certo? Agora, aquela fração que tem o denominador 3, esse aqui, ó, deve multiplicar por quem? Por 6. Então vamos multiplicar por 6. Multiplicando por 6 no denominador, multiplicando por 6 no numerador. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 12. E, por fim, vamos pegar o denominador 9 e multiplicar por quanto? Por 3. Correto? Multiplicando por 3 embaixo e 3 em cima. 9 vezes 3. Eu disse 3? Eu não sei de onde 3. Perdão, tá, pessoal? Erro. Aqui é 2. Nossa, mas de onde eu botei 3? Tá, então aqui ia ser 2 e aqui é 2. Agora eu percebi o erro. Tá? 9 vezes 2, 18. 8 vezes 2, 16. Certo? Somando os numeradores, porque os denominadores você não pode, não deve somar. 18. 9 mais 12, 21. 21 mais 16, 37. Então, 37 sobre 18 é realmente quanto? Será que é 4? Então vamos lá. 37 dividido por 18. Isso dá 2, que dá 36, e sobra 1. Não dá 4. Isto aqui é equivalente a 2 camelos inteiros a mais quanto ainda? 1 sobre 18. 1 sobre 18. Ou seja, veja bem, vamos lá, volte lá, a tela lá. Aqui, ó, nós tínhamos 17, 11, 3, eu vou escrever isso melhor. Nós tínhamos lá, vamos separar aqui. Nós tínhamos 17 camelos, 11, 3, e aquela fração ali, aquela soma de frações, 1 meio, 2 terços e 8 nonos. E a minha dúvida é se isso aqui ia dar 4, né? Lembram disso? Não, isso aqui deu 2 camelos mais 1 sobre 18. E aqui dava 31. Correto? Então, tu tem um total de quantos camelos? Até agora, inteiros, você tem 33 camelos mais aquela fração, 1 sobre 18. Ou seja, quando eles, ó, note aqui, ó, quando estavam discutindo o seu problema de partilha, e eles, para verificar se dava as 35, possivelmente eles poderiam pensar dessa forma, vamos ver se dá 35 tudo isso, né? Eles resolvem somar e percebem que dá 31 camelos inteiros mais aquela soma de frações, que equivale a 2 outros camelos mais 1 sobre 18. Ou seja, total 33 camelos mais 1 sobre 18. O problema é isso aqui, ó. O que vale isso daqui? É uma perna isso aqui de um camelo. Então eles receberam 33 camelos mais uma perna, e não os 35, então tem problemas aí, né? Então a partilha não está muito bem realizada ainda. Até porque ainda resta uma perna de camelo ainda. Né? Uma perna foi dada como herança ainda, além dos 33. Então, vamos resolver isso. De que modo? Olha só. Vamos reescrever aquela soma que eu acabei de fazer. Né? É mais ou menos isso. 17 mais 1 meio mais, vou deixar assim, 11
mais 2/3 mais 3 mais quanto? 8/9. Igual. Eles tinham isso, e que totalizava quanto? 33, tudo isso, né? Mais 1/2. Certo? Neste momento chega Beremiz. E Beremiz diz, ao analisar esta situação, que essa situação aqui, o problema não diz que foi pensado deste modo. Mas, para o bom matemático que era o Beremiz, ele, na sua sapiência, né, nessa sabedoria, ele entendeu que o problema se comportava, ele se colocava desta forma, numa soma de frações e de números inteiros, e ele deu a ideia de colocar junto à herança o seu camelo. E para isso ele pensou da seguinte forma: ora, o que falta para o primeiro filho, aqui, ó, o primeiro filho, vou botar um F, primeiro filho, receber 18 camelos, já que ele tinha 17 mais metade. Falta a outra metade, não é verdade? Então, não é conveniente somar 1/2 aqui? Não seria conveniente? E de onde veio esse 1/2? Olha, ele tinha o seu camelo lá, né? Eu vou fazer o camelo aqui. Não sei fazer camelo, tá? Esse aqui é o camelo. Tá. O que ele vai fazer? Ele imagina que se ele pegar o camelo dele e cortar na metade, junto com aquela metade que o primeiro filho já recebeu, dá um outro camelo inteiro, concordam? 1/2 mais 1/2 é um camelo. Então, 17 mais a metade que ele recebe do outro camelo, dado por Beremiz, totaliza 1. Então aqui ele tem um total de 18 camelos. Mas para isso ele somou 1/2, ou seja, metade do camelo. É claro que eles não vão dividir o camelo na metade. Isso eles fazem abstratamente. Eles sabem que no abstrato ali, ó, na ideia, já tem o primeiro filho recebido metade do camelo. Então ele pega e dá a outra metade do seu camelo para o primeiro filho, totalizando 18. Não é? Mas o segundo filho aqui, para ele ter 12 camelos, precisa completar quanto aqui? Quanto que ele precisa completar o 2/3? Então ele vai completar com 1/3 do camelo de Beremiz. Então Beremiz vai pegar 1/3, que é isso daqui, e vai dar para o segundo filho. E 2/3 somado com 1/3, isso aqui totaliza um camelo inteiro. Então parte do camelo do Beremiz foi para o segundo filho. E indo para o segundo filho, ele recebeu agora um camelo a mais. Ou seja, 12 camelos. Mais. E agora vejamos o terceiro filho. O que ele fez com o terceiro filho? O terceiro filho, ele percebeu que dando 8/9, 8/9 é uma porção aqui do camelo dele, uma porção aqui do camelo, 8/9, não, 8/9 não é uma porção do camelo do Beremiz. 8/9 é a porção do camelo do terceiro filho, que já recebeu, né, no papel, não foi ainda dividido, né? Então Beremiz ele resolve dar a nona parte do camelo, do seu camelo, para quem? Para o terceiro filho. Então se ele dá a nona parte, ele vai completar um camelo a mais para o terceiro filho, porque 8/9 mais 1/9 dá 1 inteiro. Então 3 mais 1, o terceiro filho recebe 4 camelos. Ora, isso já traz uma satisfação para os filhos. Por quê? Porque desta forma todos recebem camelos de forma inteira e não em partes. Percebem isso? Então olha só que interessante, ó. 12 somado com 18 somado com 4 dá 34 camelos. Beleza? O problema é que quando ele acrescenta aqui, ó, no lado esquerdo aqui, esses camelos, ele diz que vai reaver esse camelo de volta. Lembram disso? Ora, como é que ele consegue reaver esse camelo de volta?
Eu botei um meio aqui, mas não é um meio. Pessoal, eu tô fora da cachola hoje. É 1/18, né? Aqui, ó. 1/18. Então aqui tem que apagar isso aqui, né? Porque não é sobre 2, é sobre 18. Na verdade, eu já tinha gravado essa aula e aí deu pane no meu PC aqui. Me deu nervoso. Acho que a outra ficou melhor que essa. Bom, então, 1/18. E daí? Como ele acrescentou na herança essas porções aqui, de forma a completar o que foi dividido na herança pelos filhos, ele diz que vai reaver, né? Então ele vai reaver essas porções também, e montando o seu camelo de volta. Ora, como é que ele vai reaver o seu camelo de volta? Acrescentando aqui, ó, quanto? O que ele partiu do seu próprio camelo. Ele partiu quanto? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Ele partiu 1/2. Vou escrever meio enviesado aqui, não tem muito espaço. Tá? Ele partiu 1/3 e ele partiu também 1/9. Não. Esse mais aqui parece um vezes, assim. Beleza? Perceberam isso? Então, ó, veja só. Na partilha dos filhos, na partilha abstrata dos filhos lá, deu 33 mais 1/18 avos. Aí Beremiz foi esperto. Eu vou ceder partes do meu camelo, de modo a completar 1 para cada um filho, daí dá inteiro. E o que eu parti, eu vou de novo reaver essas mesmas partes, mas somado com 1/18. Porque somando com 1/18 completa de fato um camelo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos somar isso. Vamos fazer em outra tela. Então, era 1/2 mais 1/3 mais 1/9 mais 1/18, que era aquela porção que havia sobrado dos filhos, né? Ora, o MMC de 2, 3, 9 e 18 é o próprio 18. Já fizemos isso antes. Então vamos de modo semelhante, né? Vamos aqui construir as nossas frações equivalentes. 18 aqui, 18 aqui, 18 e 18. E agora vamos fazer o quê? Vamos multiplicar. Ora, o 2, para se chegar a 18, tem que multiplicar por quanto? Multiplicar por 9, não é? Então vamos multiplicar aqui por 9. 9 embaixo, 9 em cima. Muito bem. Agora, para se obter... Ah tá, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 9, 18. Né? 1 vezes 9, 9. Agora, para se obter 18 aqui, a partir do denominador da segunda fração, eu tenho que multiplicar por quanto? Multiplicar por 6. Vamos multiplicar por 6. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. Beleza. Para se obter este 18 aqui, a partir da fração que tem denominador 9, eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Então, multiplicando por 2 embaixo, por 2 em cima. 1 vezes 2, 2. 9 vezes 2, 18. E agora, analise bem. Para obter 18, esse 18 aqui, a partir do 18, é só multiplicando por quanto? Multiplicando por 1. 1 embaixo, 1 em cima. 1 vezes 1, 1. Vamos somar tudo isso. Ó. 9 mais 6, 15. Mais 2, 17. Mais 1, 18. Então, o resultado final é 18,
que é a soma dos numeradores, sobre 18. 18 sobre 18 é o quê? É 1. Então, olha só que interessante. Então, quando o Beremiz ele faz essa soma aqui, que é o que eu acabei de fazer, 33 mais esta soma de frações, que dá 1, fica com quanto? 33 somado com 1, isso dá 34. De fato, o lado direito dessa expressão numérica, ela tem que ser igual ao lado esquerdo da expressão numérica. Não pode ser diferente. Se der diferente, tem problemas, né? Então tá. Então, 34 camelos. Fechou. Então, percebe o seguinte, ó, que quando ele acrescenta o camelo dele junto à herança, ficam 36. Mas eles dividiram entre si 34 camelos. No total, sobrou 2 camelos. Correto? Ora, dos 2 camelos, Beremiz pega um camelo de volta. Ele recebe um camelo de volta. E aí sobra um camelo que fazia parte dos 35 camelos. Certo? Por gratidão, os filhos resolveram ceder este um camelo ao Beremiz, que estava acompanhado junto com um amigo, né? Então, por gratidão, por resolver o probleminha, o Beremiz recebe um camelo, pega o dele de volta, né, como ele havia dito, e os seus amigos, os filhos do dono da herança, receberam a sua porção de maneira inteira, totalizando 34. E todo mundo ficou plenamente satisfeito. Então, é exatamente isso. É soma de frações. Vejam que, na verdade, o truque matemático aí é que você soma 1 a uma quantidade e ao mesmo tempo que você soma 1, tu consegue reaver esse 1 de volta, né? Na verdade, é como é como tu estivesse somando 0. Esse é um grande truque na matemática, somar 0. Eu vou falar aqui, tentar falar em 1 minuto, nem isso, por que isso funciona. Por exemplo, ó, 3 mais 2 é 5. Todo mundo sabe disso, né? Agora, imagina se eu somar 1 aqui. O que acontece? Soma 1. 1 aonde? Não só de um lado, né? Tem que somar 1 também dos dois lados. Cinco. E aqui, ó. Somado 1. Percebe que... mas 3 mais 2 é 5. Agora 3 mais 2 mais 1 dá quanto? Dá 6. E do lado direito? Também é 6. Mas o importante na matemática não é... Claro, as quantidades são importantes, mas o importante na matemática é manter a igualdade entre as quantidades. É manter a igualdade. Manter. Isso que importa. Certo? E na verdade você somou o número 1 aqui, não é? Somou o número 1 aqui. Dos dois lados. Que equivale a somar 0. Eu não vou entrar no detalhe agora. Ele vai ficar longo demais. Já está 33 minutos. É isso aí. Certo? Espero ter feito vocês compreenderam o exercício. Qualquer coisa, coloquem nos comentários aí. Um grande abraço a todos e fique com Deus. Fique na paz de Deus. Bye, bye. Tchau, tchau.